Sim, estamos ao vivo, 30 de agosto de 2022, às 10h30, em ponto, para falar sobre quais as diferenças entre os regimes de casamento na hora de um divórcio. Esse é o tema da live de hoje. Quais as diferenças entre os regimes de bens de casamento na hora de um divórcio. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, Flávio Paulino, além, claro, da parte da nossa co-participação, eu e a Adriana da Ayla Finanças. Deixa eu já chamar a Adriana aqui na nossa live. Vamos lá, já convidar a Adri para começar aqui a nossa live e falar um pouco sobre a nossa motivação para fazer essa série de vídeos. Vamos lá, Adrinho, bora lá. Já está carregando, Adri. Cadê? Sim! Olá! Oi, Lucas, tudo bom? Tudo bem, Adri? Tudo certo? E você? Tudo certo também. Vamos para o nosso segundo episódio hoje, Lucas. Vamos lá. Nossa série de lives sobre finanças para divorciados, né? Pessoas que estão em processo de divórcio, estão pensando em se divorciar ou já se divorciaram, para tornar esse momento, pelo menos do ponto de vista financeiro, muito mais tranquilo, fazer essa transição de uma forma muito melhor do que, de repente, outras pessoas já fizeram no passado também. Isso. Lembrando que é uma série, né, Lucas? A gente desenvolveu uns conteúdos, então, que tocam aí o planejamento financeiro e que já estão disponíveis, então, nos nossos YouTubes, em formato de podcast. Então, o que for melhor para você assistir, está disponível. É isso aí. No finalzinho aqui da live a gente vai falar nossas redes, YouTube, podcast, Instagram, Facebook. Você vai acessar esse conteúdo em todos esses lugares, naquele formato que for mais confortável, que você consegue, enfim, andar, ouvir no carro, o formato que você achar que faz mais sentido. No episódio de hoje, a gente vai ter a participação do Flávio Paulino. O Flávio, ele é nosso colega planejador financeiro, além de ser também advogado e, como eu costumo defini-lo, filósofo, agricultor, enfim, tudo que você pensar, o Flávio, eu imagino que consiga fazer também, né? Então, o Flávio é um cara que eu já conheço há 9 anos, eu acabei de pensar agora, faz 9 anos que eu conheço o Flávio, e é sempre muito bom poder conversar com ele, poder interagir com ele, trocar ideias. Ele faz a gente pensar em questões que a gente nem sabia que existiam. Então a participação dele hoje vai ser assim, eu tenho certeza vai ser incrível e você vai ter muito conteúdo bom para você nessa fase poder escolher, enfim, seu regime de bens. Se você está pensando em casar, qual regime de bens escolher também, você vai ter um conteúdo muito interessante hoje. Tá? Vamos lá, acho que eu já consigo convidar aqui o Flávio. Vamos ver aqui a nossa lista aqui, convidar o Flávio. Flávio, é só você aceitar o convite e você já entra aqui também, tá? Ou se quiser solicitar a entrada, tá? Aê! Opa, cadê o Flávio? Rapaz, cheguei. Boa. Você falou tanta coisa aí a meu respeito, você só esqueceu de falar que eu não sei mexer nesse negocinho aqui. Aí o resto Então, tudo. Mas de depois de hoje, você tecnologia. vai ficar craque, Flávio. Ai, gente. Bom dia, tudo Bom Bom bom? dia. dia, Flávio. Obrigada por participar com a gente hoje desse tema tão importante e que às vezes eu tenho a sensação, não sei se o Lucas também, quando a gente atende casais, é que esse tema, né, do regime de união, do regime de casamento, é um tema que muitas vezes não é assim muito cuidado no início da relação, né, e que pode ter um impacto certamente vai ter no momento do divórcio, né? Então, quando a gente pergunta qual regime você casou? Ah, aquele normal, não sei o nome, né? Então, a importância, né? Então, se você puder explicar para a gente os tipos, a importância, ia ser legal a gente começar por aí, então. Muito bom. Bom, antes de mais nada, eu agradeço vocês dois. Para mim é muito legal participar com vocês. O Lucas já introduziu um pouco, né, a nossa amizade já de quase uma década, a Adriana idem. Acho que a Adriana é um pouquinho menos,
uns 6 meses 9 anos menos. você estava fazendo a conta. 6 meses de diferença, por aí. E muito legal, porque assim, principalmente ano passado, Lucas, você fazia várias lives e eu aqui acompanhei, não sei se todas, mas a grande maioria, e ficava morrendo de vontade de fazer as perguntas e te provocar e te colocar para pensar. E agora, muito legal participar com você ao vivo e com a Adriana. Adriana, nessa carreira dela de orientadora financeira, eu tive o privilégio, a honra de estar com ela, talvez num dos momentos mais emocionantes da vida dela como orientadora financeira. E eu vou contar, ainda que você não me deixe, eu vou contar, Adriana. Tá, que foi emocionante. Quando ela recebeu a primeira remuneração dela como orientadora financeira, foi muito legal, porque o tamanho da emoção, assim, era como, sabe, era como quem dissesse, como ela percebesse, cara, eu posso, né? Eu sei fazer isso e ainda posso receber, posso viver, posso sobreviver trabalhando dessa maneira. Então foi um negócio de alma, assim, lá do fundo da alma da Adriana, quando ela recebeu a primeira remuneração. Então agora, poder participar com vocês, e vocês brilhantes orientadores financeiros, para mim é uma alegria imensa, e eu fiquei muito feliz com o convite quando vocês fizeram. É bem verdade que nós vamos falar de um tema que, de um modo geral, não é tão agradável, né? O momento do divórcio não é tão agradável, mas é um tema que traz muitas reflexões. Eu acho, Adriana, que você disse que a maioria dos casais não pensa, mas eu acho que, claro, nós aqui estamos falando, nós não estamos fazendo cortes, né, em níveis socioeconômicos, nós estamos falando de uma maneira geral, e nesse sentido eu concordo com você, que de uma maneira geral os casais não estão muito preocupados ou não pensam no regime de comunhão. Mas quando a gente sobe um pouco, né, na pirâmide socioeconômica, aí há uma preocupação maior. Há uma preocupação maior porque já existem negócios que estão acontecendo, as famílias empresárias já estão por aí, as empresas familiares também já existem, e de uma forma geral, há a consciência de que a família é uma situação e a empresa é uma outra situação. Então, reforçando o que você disse, de uma forma geral, as pessoas não se preocupam, mas existem segmentos socioeconômicos em que essa preocupação acontece. E, é claro, a regra geral do Código Civil é a da comunhão parcial, né? Então, se você não se preocupou, vamos dizer assim, uma vez casado, o regime de comunhão será, o regime de bens será o da comunhão parcial. Isso significa que todos aqueles bens adquiridos após o casamento pertencem 50% para um cônjuge e 50% para o outro cônjuge. E aqueles bens que o cônjuge traz para o casamento, que não entraram durante a vigência do casamento, são bens particulares, cabe a qualquer um, ou melhor, cabe àquele que trouxe, né, ao marido ou à esposa. Há também, nessa situação, aqueles bens que chegam no meio do caminho por herança, que chegam por doação, e aí também, né, dependendo, por exemplo, se foi por doação, depende se está gravado, né, o bem está gravado, não é incomunicável, e aí nós temos que observar caso a caso, mas de modo geral, da regra também entra dentro dos bens privados, né. Esse é o grupo, deveria ter falado antes, mas retomando um pouco aqui o início do assunto, são 2 grandes grupos e uma terceira opção, são 5, né? Pouca gente sabe, mas são 5 os regimes de bens. Então você tem o grupo da comunhão e você tem o grupo da separação. E depois você tem um outro grupo, você tem uma outra possibilidade, e que eu já falo daqui a pouquinho. Vamos falar do que é mais comum. Então, primeiro a comunhão parcial, regra geral. A antiga regra geral, então os casamentos mais antigos, provavelmente estão sob a regência da regra antiga, da regra geral antiga, que era da comunhão universal. Então, na comunhão universal, ele é simples, não traz muitos problemas. O que cada cônjuge tinha antes do casamento
é dos dois, o que eles trazem individualmente para a comunhão será dividido, 50% para cada um, e aquilo que foi adquirido durante o casamento é também 50% para cada um. Então, na hora do divórcio, que é o nosso tema, cada um tem direito à metade da universalidade dos bens que compõem o patrimônio do casal. E aí a gente já percebe a diferença da comunhão parcial, que no momento do divórcio, cada um dos cônjuges tem direito a 50% dos bens adquiridos após o casamento, e não da universalidade dos bens. Por isso que se fala de parcial e não de universal. Né? Bom, então esse é o grupo da comunhão. E você tem o grupo da separação. Você tem a separação convencional, atualmente se chama de separação convencional, se diz separação total, também uma regra muito simples. Cada um na sua. Né? Aquilo que eu trouxe para o casamento é meu, aquilo que for adquirido durante o casamento, se estiver no meu nome, é meu, se estiver no nome do cônjuge, é do cônjuge, aquilo que o cônjuge trouxe de antes do casamento como bem particular é dele, e aquilo que ele adquiriu durante o casamento, se só estiver no nome dele, é dele. Ah, bom, mas nós adquirimos, nós temos a separação convencional, separação total, nós adquirimos um apartamento, um imóvel, uma casa, uma chácara, um sítio, enfim, temos um bem e ficou 20% para o cônjuge A e 30%, e 80% para o cônjuge B. Ué, sim, essa é a separação. Na hora do divórcio, um sai com 20, o outro sai com 80. Não tem muita discussão. Tá? E também nós temos a separação obrigatória. Esse é um elemento interessante, porque causa muita discussão jurídica, muita discussão filosófica, inclusive, que é a obrigatoriedade, por exemplo, daquela pessoa que vai se casar e tem mais de 70 anos de vida, de idade, dela se casar sob o regime da separação total. A discussão que vem é assim, bom, mas isso foi obrigatório, eu não queria, seja lá por qual razão, tenho mais de 70 anos, tenho 75 anos, vou me casar, e eu quero que não, eu quero que seja comunhão parcial, porque eu continuo entendendo que isso faz muito sentido para mim, vai fazer muito sentido para minha esposa, ou para o meu marido e tal. Então, há uma decisão relativamente recente das instâncias superiores, dizendo que, ok, ainda que seja a separação obrigatória, os bens adquiridos podem vir a ser divididos, né, conforme o casal determinou ou estabeleceu. É claro que é mais fácil nesse caso, quando você for adquirir o bem, você já determinar, né? Vamos dizer, é uma casa, determina lá, 50% é de um, 50% é do outro, não tem nenhum problema você fazer isso, ainda que seja a comunhão seja a de separação obrigatória. Mas é um tema interessante para quem gosta, porque as discussões são boas, são acaloradas, né? Tem bastante coisa em relação à discriminação e temas sobre discriminação e tudo mais, mas de uma certa maneira, acho que hoje o entendimento, principalmente no STJ, é bom, no sentido de que, ok, aquilo que foi adquirido pode ser dividido, ainda que seja uma separação obrigatória. Veja, eu disse pode ser, eu não disse que será. Né? É importante isso no direito e é importante isso nas regras, sobretudo as escritas. Quando está escrito que pode acontecer alguma coisa, não está escrito que acontecerá alguma coisa. Sim. Né? As pessoas confundem muito isso. E o último dos 5, que é o menos comum e o menos conhecido, que é a participação final nos aquestos ou aquestos, ele é uma mistura interessante de dois outros, mas basicamente, assim, para a gente não precisar ficar entrando nos pormenores, ele diz o seguinte, olha, eu estabeleço que, como eu já tenho um negócio, como eu já tenho uma propriedade, como eu já tenho algo que me dá uma renda, por exemplo, eu estabeleço que durante o casamento,
eu vou administrar aquilo sozinho. Eu não vou precisar de assinatura do meu cônjuge para nada. Se eu quiser vender, se eu quiser dar em garantia, qualquer coisa que eu queira fazer, eu não preciso trazer meu cônjuge para assinar junto comigo. Agora, no momento do divórcio, não. No momento do divórcio, se aquele bem, ainda que esteja no nome só de um deles, foi adquirido durante o casamento, na hora do divórcio, na separação, na participação final de aquestos, caberá 50% para cada um, porque aí volta a regra geral da comunhão parcial. E uma outra situação, que não tem, que não está dentro dessas 5 previamente estabelecidas, é o pacto antinupcial. Extremamente civilizado. Extremamente civilizado para 2022. Né? No pacto antinupcial, você brinca do jeito que você quiser. Você pode estabelecer, por exemplo, que o imóvel é do cônjuge A, mas tudo aquilo que está dentro do imóvel é do cônjuge B. Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Pode estabelecer isso. Você estabelece, por exemplo, que nós vamos comprar terras e nós vamos criar gado. A paixão do casal é criar gado. Beleza. As vacas e os bois são do cônjuge A e a terra é do cônjuge B. Você faz isso em pacto antinupcial, não tem nenhum problema fazer isso. Né? Portanto, é bastante civilizado o pacto antinupcial. Mas, de novo, nós estamos tratando aqui de regras gerais, nós não estamos fazendo corte sócios econômicos, e é importante a gente, como orientador, vocês como orientadores financeiros, e eu como orientador jurídico, é sempre importante a gente observar caso a caso. Olha, isso faz sentido na tua vida, isso não está fazendo muito sentido na tua vida, isso aqui você pode causar um problema para você, isso aqui não, olha, segue assim, estou vendo que vocês se dão muito bem, parece que... Enfim, aí você estabelece, caso a caso, qual será a melhor saída para o casal. Mas, reforçando, Adriana, o que você disse no início, deveríamos todos pensar no regime de bens antes do casamento. Durante o casamento já começa a ser problemático. Isso. E mesmo pensando antes, Flávia, é claro que a vida pode mudar no meio do caminho. Então, é possível mudar o regime de união? Se sim, quando? Como que isso acontece? Não, é possível modificar o regime de bens a qualquer momento. Né? É um processo judicial, nada muito complicado. Espera-se uma justificativa, não é? Eu quero, hoje eu acordei com vontade de mudar. Pode até ser, mas né, essa não é uma justificativa tão boa. Mas assim, a dor de cabeça não é muito em relação à justificativa. O problema maior é a fraude. Né? Então tem os malandrões que agora estão endividados e, bom, vou mudar o meu regime de bens, porque aí eu ponho todos os meus ativos no nome da minha esposa e deixo todas as dívidas no meu nome. É fraude. Né? É fraude. Você não vai conseguir mudar o seu regime de bens, porque você vai ter que apresentar as certidões para o juiz ou para a juíza, para que eles, então, autorizem a alteração. E uma outra coisa importante é assim, a gente, né, agora há pouco eu falei assim, é muito civilizado em 2022, mas também a gente não pode ser ingênuo de achar que em 2022 todos os problemas entre homens e mulheres estão resolvidos. Então tem muito casal por aí que um consegue convencer o outro a mudar o regime de bens só para que o outro não tenha mais direito sobre nada. Né? Eu confio muito na minha esposa. Meu marido, imagina, põe a mão no fogo por ele. Então, assim, você pode até ter uma justificativa. E aí vai muito, eu acho, um puxão de orelha aos meus colegas. Eu acho que nós, advogados, precisamos ter um pouco de sensibilidade e, às vezes, negar. Falar, não, olha, eu não sou o advogado de vocês. Arrumem outro, eu não vou fazer. Mas por quê? Não interessa. Eu percebi coisas aí que eu não quero participar. Né? Então, assim, é possível, mas primeiro precisa se preocupar muito com fraude. Fraude a terceiro e a fraude no meio do casal, né? Isso. Inclusive porque os temas que a gente está vendo, essa série de conteúdos que a gente está produzindo, é exatamente casais que estão se divorciando, já se divorciaram, estão pensando em. Então, quando a gente fala de colocar a mão no fogo por alguém,
Ninguém casa, eu imagino que ninguém casa, ou poucas pessoas casem pensando numa separação, num divórcio. Então, se você está aqui nesse conteúdo, se você caiu por aqui de alguma forma e você está ouvindo isso, exatamente não, tente não ser, busque não ser ingênuo, como o Flávio falou, para não ter essas consequências depois financeiras, jurídicas, etc., que podem acarretar, com certeza. É. Flávio, outra pergunta, também entrando aí nesse tema. Quais as recomendações em relação aos regimes de bens de casamento quando um dos cônjuges tem uma empresa e mais, quando um dos cônjuges abre uma empresa durante o casamento? O que acontece durante o divórcio? Bom, é preciso lembrar que você ser um empresário no Brasil não é fácil. Principalmente questões tributárias, questões trabalhistas. Não é raro acontecer, ai, deixei de pagar uma guia, poxa vida, não percebi que eu tinha que ter recolhido esse tributo e não recolhi. Agora, isso vai gerar depois lá na frente, eventualmente, uma multa, e o valor que antes era um valor pagável dentro do caixa da empresa pode se tornar algo quase que impagável, né? Então, todo empresário no Brasil está exposto a possíveis complicações, né, ao risco do negócio, não apenas ao risco do negócio sob o ponto de vista econômico, comercial, mas ao risco do negócio sob o ponto de vista tributário, trabalhista, pois erros acontecerão. Né? Bom, tendo isso em mente, não é aconselhável nesses casos qualquer um daqueles grupos, né, qualquer um dos dois regimes daquele grupo em que haja união. Uhum. Por quê? Porque vamos supor um casal em que a mulher é a dona do negócio, ela está lá à frente do negócio, e o marido é um advogado, ou trabalha empregado em algum lugar e tudo. E lá pelas tantas, eles têm, vamos dizer, eles têm uma união, uma comunhão universal. Lá pelas tantas surge uma dívida e esse marido, né, vai ser, ele também tem a obrigação de pagar 50% dessa dívida. Se a dívida estiver no nome da mulher, né, da esposa. Então, assim, nesses casos anteriores, é aconselhável que o regime seja o da separação convencional. Ou talvez da participação final nos aquestos, dependendo do caso, pode ser interessante, dependendo do negócio que você tenha. Se é um negócio muito exposto a risco, talvez possa ser interessante para dar liberdade. Né? Vamos supor um sujeito que mexe com imóveis, né? A renda dele está em comprar, reformar e vender imóveis. Dá para ele a liberdade de movimentar esses imóveis sem colher a assinatura da esposa e tudo mais, ou vice-versa, né? Pode ser muito bom, pode ser muito interessante. Mas veja, isso é recomendável, aconselhável. De novo, eu preciso voltar para aquilo que eu falei antes. A gente precisa olhar caso a caso. Né? Às vezes a esposa ou o marido, voltando para aquele caso que eu dei, né? A esposa é a sócia, é a dona do negócio, mas o marido é o cara, é o comercial, é o cara que está lá e eles montaram o negócio juntos durante o casamento, que é a sua segunda pergunta, né, Lucas? Fizeram aquilo lá. Quer dizer, os dois estão por dentro do assunto, aí não faz tanta diferença, né? Ah, mas eu prefiro para uma questão de proteção. Tá legal. Para uma questão de proteção pode ser viável, e se vocês se casaram num regime e agora, por uma questão de proteção, querem alterar o regime, entra naquilo que conversamos agora há pouco, a pergunta da Adriana, pode ser alterado, evidentemente, mas vai depender aí de não estar cometendo nenhum tipo de fraude. Então, mas tentando seu objetivo, Lucas, respondendo sua pergunta, não é aconselhável o grupo da comunhão. Né? Tá. Comunhão parcial, comunhão universal. Não é o mais aconselhável, mas ele é possível. Né? O mais aconselhável, quando um dos cônjuges tem um negócio, é o grupo da separação, né? Em que não se comunicaria, portanto, a dívida, não se comunicariam as despesas e tudo mais.
Perfeito. Isso a gente entrou na parte, então, de quem tem uma empresa ou abrir um negócio, abrir uma empresa durante o casamento. Agora, imagina que antes da união, antes do casamento, os cônjuges têm uma diferença muito grande de renda ou de patrimônio, ou dos dois. O que é mais recomendável? Existe uma recomendação específica? Caso a caso, eu imagino que também tem um pouco, mas vamos falar um pouco sobre essa, antes de entrar na união, essa diferença patrimonial de renda, como que é tratado no jurídico, enfim, nessa esfera. A história da comunhão universal de bens no Brasil, ela surge como regra geral, a regra geral anterior, justamente para a proteção daquele cônjuge, e no passado era exclusivamente a mulher, que não teria renda. E se entendia, e eu acho que continua se entendendo dessa maneira, que se você não tem a renda, você não tem a possibilidade de construir um patrimônio, né? Então, se você não tem a possibilidade de construir um patrimônio, possivelmente você não terá renda vinda desse patrimônio. E no caso de uma separação, esse cônjuge que passou a vida inteira em casa estaria, então, protegido, e 50% do patrimônio que o outro cônjuge, ao ter saído para trabalhar, ter renda, investido e o que seja, montou, estaria garantido a ele. Então, se a gente pensar nessa regra de proteção, é claro que a gente tem que olhar caso a caso, na sua pergunta. Claro que a gente tem que olhar caso a caso. Mas a gente precisa ter isso por trás. Assim, ó, ok, vamos supor que são dois jovens, né, jovens casal, ali na casa dos seus 20 anos. Bom, hoje um ganha mais do que o outro, certo, mas tem a vida inteira ainda para mudar, para equilibrar, para inverter. Enfim, tem a vida inteira para acontecer. Então, essa regra da proteção, a gente pode dar uma maleada nela, e aí vai do que o casal quiser ou do que o caso concreto exige. Mas vamos pensar um pouco mais para frente. Vamos pensar num casamento tardio, é feio isso, né? Mas enfim, um casamento de uma pessoa que está com uma idade mais avançada. Você não vai dar exemplo, né, de idade, Flávio, por favor. Não, eu fiquei com o exemplo parado aqui. Eu vi. É melhor não, melhor não. Eu vi. Mas, então, vamos pensar que, assim, é claro que tudo pode mudar, é claro, gente, a vida, você não consegue fazer planejamento de uma vida inteira, tudo acontece e tal, mas a gente tem a expectativa de que um casamento que aconteça lá na casa dos seus 50 anos, 60 anos, a chance, né, é menor de montar esse patrimônio. Mas, de novo, existem os casos em que acontece. Gente, eu não estou dizendo que não acontecerá e que só o jovem ganha dinheiro na vida. Não, não é nada disso. É uma questão de probabilidade apenas, né? Sim. Você já está mais perto de passar para a próxima etapa. Bom, então, nesse caso, a gente precisa ter em mente muito mais essa questão da proteção. Porque se esse casamento não dá certo e muitas fichas foram colocadas em jogo, a dor vai ser maior. Já há uma dor natural no divórcio, é indiscutível, mas a dor será maior. E você aumenta o risco da vulnerabilidade, né? Você vai deixar muito mais vulnerável uma pessoa e talvez não deixasse, se tivesse um pouco mais de sensibilidade do orientador, essa vulnerabilidade fosse diminuída. Então é preciso tomar cuidado nesses casos mesmo, Lucas, que você está chamando a atenção, em que há uma diferença muito grande de renda e de patrimônio anterior ao casamento, e é preciso olhar também para a idade. Para a idade, para a profissão, existem profissões que naturalmente vão dar mais renda do que outras no Brasil, né? Naturalmente, você ser uma dançarina, um dançarino, certamente te dará uma renda inferior a você ser um neurocirurgião. Isso é claro, é claro. Né? Então, vamos supor que haja um casamento entre essas duas figuras. Uhum. Quem está orientando precisa ter essa sensibilidade de ajudar na proteção, para trazer um pouco mais de equidade. Né? É quase impossível, mas tentar trazer a equidade isso.
É recomendável. Acontece na prática? Vi poucos. Vi poucos. Isso Mas é recomendável. é importante, né? E como você falou, Flávia, a nossa obrigação de colocar luz, mas é um tema que ele ainda é muito sensível, né? Então, é o que a gente diz, precisa de muita sensibilidade, conversa e escuta para poder conduzir nesses caminhos. E um outro tema que também tem sido delicado, agora com o advento da pandemia, do home office, né? Cada um está trabalhando na sua própria casa e muitos casais também têm decidido trabalhar fora do país, né? Por um tempo. E o que acontece quando esse divórcio acontece lá fora? Tem alguma diferença? Não, veja, o que vai acontecer lá fora é a separação, que a gente chama no direito de separação de corpos, né? Eles brigaram, eu estou indo para a casa da rua da frente ali, eu vou morar aqui. O divórcio, não. O divórcio, ele vai acontecer no Brasil por meio de um processo, de uma ação judicial, e pronto. Então lá a gente trabalha online, fomos morar. Nós dois somos surfistas, fomos morar na Costa Rica e trabalhar de lá. Tudo bem. Vamos nos separar agora. Tá tudo bem. Cada um vai morar numa praia. Mas o divórcio vai acontecer no Brasil. E aí é que é o negócio, né? Porque se o divórcio for amigável, tá tudo bem. Você vai fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Você vai contratar, os dois vão contratar o mesmo advogado no Brasil, vão outorgar a procuração com assinatura digital. Esse advogado vai abrir um processo, você vai fazer o PIX para pagar os honorários do advogado, vai fazer o PIX para pagar os emolumentos, né, as despesas judiciais. O advogado vai fazer e tal, e eventualmente vai ter uma audiência que pode ser online também, tá tudo bem. Se o processo, se a separação, se esse processo de separação for amigável. Agora, se tiver criança envolvida, e aí nós vamos discutir a guarda. Se tiver o cachorro envolvido, e nós vamos discutir a guarda do cachorro. Se a gente tem um monte de bens, e a gente não pensamos, né, não assistimos a live aqui do Lucas e da Adriana, não assistimos nada disso, bom, aí a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, vai encarecer, né? Certamente vai encarecer, eventualmente terão que estar presente no Brasil, voltar lá da Costa Rica, né, no meu exemplo, e estar presente na frente do juiz, da juíza, né, se tiver criança menor de idade, Ministério Público. Assim, aí a coisa começa a enroscar um pouco. Então os custos, né, vocês como orientadores financeiros, os custos subirão bastante. Foi o tema da nossa primeira live da série, né? Como não se endividar depois do divórcio. Então, por isso que a gente também achou esse tema pertinente, né? Veja, haverá um custo, não tem discussão nessa situação, né? Quando você tem muita coisa envolvida, é mais complexo. Não tem. Quando são só, de novo, voltando para o meu próprio exemplo, dois jovens na casa dos seus 20 anos que gostam de surfar, estão morando na Costa Rica de frente para o mar. Cara, é tranquilo, pô, tranquilo. Né? Dá dor de cabeça, tem a dor natural do divórcio, terão conversas que serão, mas tudo bem. Mas em termos de complexidade, de patrimônio, de envolver Deus e o mundo, é muito simples. Diferente já é um casal aí, 20 anos de casado, filhos ainda pequenos e tal. Haverá uma despesa grande aí. Então é preciso colocar na planilha, né? É claro que a gente também não pode, né, Adriana, vincular a possibilidade de divórcio à possibilidade de pagar pelo divórcio, porque aí você está vivendo na dor desnecessariamente, né? Mas é importante a gente se lembrar de que haverá um custo nisso aí, sim. Isso. E agora eu tenho uma provocação, Flávia, que eu sei que você adora. Claro. Uma vez eu ouvi uma frase e eu queria saber se você concorda com essa afirmação. O regime de separação total de bens separa um casal. E o regime de comunhão parcial de bens une um casal. Ó, o Lucas, quando foi me apresentar, falou que eu sou filósofo, né?
Veja, de fato, não sou, viu, Lucas? Não me considero, não sou, ainda que esteja estudando, fazendo até graduação em filosofia atualmente, mas não sou e não tenho essa pretensão nenhuma. Mas se a gente for pensar, usando a filosofia para nos ajudar, essas duas frases são possíveis de serem colocadas. Existe essa possibilidade de interpretação de um casamento. Existe. Tá? Mas a gente está reduzindo o casamento a uma questão econômica. E, na verdade, no fundo, como é que, assim, se a gente for olhar nos tempos passados, esse era o intuito, né? Da soma de propriedades, é que ele não foi reatualizado. Então, mas é uma mudança, mas veja, Adriana, é uma mudança na forma de se olhar para o casamento. Né? Vamos lembrar que o casamento, do jeito que ele chegou a nós em 2022, ele tem muita influência de religião, sobretudo para nós ocidentais, da religião católica. E duvido que algum padre vá virar e falar assim, olha, casem porque vocês assim serão mais ricos economicamente, financeiramente. Não, o casamento não se reduz a isso. Né? O casamento não pode, não é. Aliás, na minha opinião, e eu ouço isso também, é outra frase tradicionalíssima de casamento, casamento é um contrato. Para mim, não é. Tem o momento da assinatura de um papel, tem as obrigações, tem os deveres. Claro que sim, você pode reduzir interpretativamente a um contrato, o casamento, mas ele não é. Sabe, o casamento, antes de mais nada, é uma escolha. Como tudo, antes de tudo, né, Flávio? Antes de tudo, é uma escolha de vida. Eu escolhi passar os próximos anos, quiçá a vida, com esse parceiro, com essa parceira. Peraí, se eu fiz essa escolha, se já fez sentido isso, fez sentido para mim, para minha vida, por que eu não vou lutar por isso? Então, num certo sentido, o casamento também é uma luta diária de manutenção, né, de readaptações, né, de abrir mão de si, ou às vezes não, de fortalecimento de si, dependendo do modo de conviver. E reduzir tudo isso ao regime de bens, eu acho, já que estamos falando de dinheiro, eu acho pobre. Acho bem pobre a gente reduzir algo extremamente complexo, e mais, né, nós estamos também falando de nós, seres humanos, que somos extremamente complexos, mas extremamente. E estamos reduzindo a nossa vida ao econômico. Veja, também não podemos, de novo voltando, né, ao que nós falamos, não dá para ser ingênuo e achar que tudo é amor, né? Vamos viver de amor na praia da Costa Rica. Não é isso. Não é isso. Há a necessidade de renda, de planejamento financeiro para a sua vida, para aquela escolha. Acordei hoje, eu quero ir para a Disney. Sim, mas você sabe o preço do dólar? Não sei. Põe no cartão. E se eu não estiver vivo amanhã? Não deveria ser assim, mas assim também é possível. Então, tentando ser objetivo, pouco prolixo, não acredito na sua frase. Não acredito na sua frase. E aqui vou fazer eu sei que não é sua. Eu vou fazer agora uma provocação para vocês dois e já me colocando nela. Que também tem uma outra coisa que a gente fala muito no Brasil, que é filho rico, neto... Como é que é? Filho rico, neto... Pô, eu fui fazer a provocação. Pai rico, filho nobre e neto pobre. Nossa, essa eu tinha que fazer outra live. Pois isso que eu estou fazendo a provocação, porque nós vamos falar de planejamento sucessório. Isso. E é uma frase que eu definitivamente não acredito. Eu também não acredito. Não é que não aconteça, acontece. Assim como acontece a outra frase, a que você trouxe agora para a provocação. Claro que acontece. Tem muita gente que acredita que se casar sob o regime da separação total de bens, da separação convencional, como atualmente é falado, mas significa que ele ou ela veio propor isso para mim, ele não me ama. Tá? Então, para que você vai casar, meu amor? Porque você está reduzindo
toda uma vida, né? Toda uma vida junta, toda uma escolha aos bens materiais, né? Então, eu acho que essas frases, elas são legais para a gente falar sobre elas num ambiente em que se possa ter tempo, porque muita coisa vem, mas eu não acredito. E eu não acredito que isso seja uma regra e passa a ser, então, uma fatalidade, né? Bom, então, porque eu me casei no regime da convenção, da comunhão parcial, meu Deus. Porque eu casei no regime da comunhão universal, eu serei feliz para sempre, tipo Cinderela. Não tem, né? Né? Eu Exato. não acredito. E fica aqui minha provocação para vocês dois, para a gente falar sobre um planejamento sucessório, consequências de morte, por que que o pai é rico, o filho é nobre e o neto é pobre, por que que isso acontece? Uhum. Porque tem a sucessão. Isso acontece. Assim. Porque a sucessão não é só patrimonial, né? A gente não pode esquecer disso. A sucessão, ela não é só patrimonial. O patrimônio, quando ele sai do pai e vai para o filho, é a consequência da morte. Mas a sucessão, esse pai tem que ter se preocupado lá atrás. É isso. Porque se ele percebeu que ele está montando um patrimônio suficientemente grande para que teu filho e teu neto, teu bisneto tenham uma vida próspera, tranquila, boa, se preocupa com a educação para a sucessão agora. É. Né? Mas e o medo do meu filho me superar em vida? Aí vai ser mais um outro episódio, né? Quando eu falei da filosofia, não estava exagerando. Né? Não estava exagerando. Não, mas não é a filosofia, é um jeito de pensar. Você sabe que essa última frase, essa provocação do Flávio também tem pego. E há muito pouco, né? E não é exceção. Né? Sim. Não. Como não é só isso no casamento, como não é só isso. Então tem N facetas de cada uma dessas. Boa, Adri. Esse último finalzinho só ficou um pouco picotado. Não sei se você quer falar novamente. Eu não sei se o Flávio ouviu, mas eu não ouvi muito. Não, picotou também para mim. É. Que você estava dizendo agora ao final, Adriana, que você disse que o processo de sucessão não é só isso que a gente também colocou. Sim. Não, e que aí a gente vai pensar em mais um episódio, então, só de sucessão, para a gente poder discutir todos esses temas, né? Que são várias. Esse episódio, Adriana, ele é muito interessante. Esse episódio vai ser muito interessante, porque eu coloco desde já uma provocação aqui para vocês. Não somos todos nós sucessores, em alguma medida? Claro que somos. Uhum. Sim. Não somos todos nós herdeiros? Sim. Sim, somos. Pronto. E é engraçado Aí, quando então... a pergunta, né? Quem é seu herdeiro? Não tenho herdeiro nenhum. E aí você começa a fazer as perguntas, né? Então, Não, e o inverso, eu não herdei nada. Não? Sério mesmo? Você sabe escrever? Pois é. Então, processo de sucessão não acontece com a transmissão do patrimônio. Ponto. Não acontece. Não é ali que acontece o processo de sucessão. É um tema para uma outra live, né? Sabemos disso. Já acordamos isso, que será um herdeiro de dívidas também. Claro! De todos os tipos de dívidas. Dívidas de vida também. Né? Sim. Né? Podemos colocar o pé na jaca aqui. Meus pais eram viciados em droga. Por isso eu também sou. Essa é uma dívida de vida que você também herda. Uhum. Sim. Né? É esse o ponto. É por isso que eu estou provocando. Que seja dívida, seja patrimônio positivo, patrimônio negativo, não acontece o processo de sucessão no momento do falecimento. Não é ali que ele aconteceu. Uhum. Ele já vem acontecendo muito antes. Uhum. Muito antes. Perfeito. Assim como o divórcio.
O Assim como... processo de divórcio não acontece no momento da assinatura lá da ata, junto à frente do juiz. O processo de divórcio pode ter acontecido já no noivado. Só não foi percebido, mas ele já podia estar acontecendo ali. E que nada é de repente, né, Flávio? Não, não é. É esse meu ponto. Por isso que eu não posso acreditar nessa frase como você trouxe, nem na outra do pai rico, filho pobre. Aliás, me ocorreu aqui agora, né? Falando sobre divórcio e tudo, o título do livro base mais famoso nosso aqui no Brasil, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Uhum. Pronto. Acho que essa é a maior resposta para aquela pergunta que você fez. Casais inteligentes enriquecem juntos. Não me interessa qual é o meu regime de bens. Casais inteligentes enriquecem juntos. Sim. E quem nunca leu e está nos assistindo, vá lá, compre. Nenhum de nós três tem participação nas vendas, mas vale a pena ler. Casais inteligentes enriquecem juntos. E eu li faz bastante. Foi o primeiro livro de finanças que eu li, foi esse, em 2008. E eu não lembro se ele fala de regime de bens de casamento. Eu não lembro, talvez não. Então, como ele fala de casas inteligentes, ele nem considerou essa parte da separação. Se eu me lembro bem do livro, tá? Faz 14 anos, então posso ter perdido alguma informação nesse meio do caminho. Aí no final da live agora você fala assim, chupa, Cerbasi. A gente fala, você não. Se alguém pegar só esse corte assim, né, fora de contexto, é bem interessante. Mas é esse o problema. Esses são os problemas dessas frases feitas, esse é o problema dos cortes. Né? Sim. Ai, toda mulher é isso. Ai, todo homem é aquilo. Toda mulher gosta de ir no shopping gastar. E não é o problema da frase, né? O problema é não questionar a frase, não se questionar. Exato, porque você passa a acreditar aquilo, se isso é só um tema para vamos abrir uma discussão, tá tudo bem. Mas quando você incorpora no seu ser essa frase como uma verdade absoluta, aí acabou. Uhum. Vai dar muito trabalho tirar isso de você. E você começa a achar no seu entorno situações que vão corroborar o que você acredita. Mas essa só aconteceu por causa disso. Não, mas é porque todo homem faz isso, toda mulher faz aquilo. Sim. Quando você cria um carimbo, né, você taxa alguma coisa, você acaba tendo confirmações daquilo o tempo inteiro. Porque você acaba, sem querer, focando a sua visão para fatos que corroboram o que você acredita. E o que você acredita não é a verdade, é um olhar da verdade. Né? É um modo de interpretar uma situação, mas não é a verdade da situação. E esse é um grande problema que a gente vive. A gente não questiona, né? A gente aceita tudo. E então essas frases são mais prejudiciais. Elas podem ser benéficas nesse contexto nosso aqui. Traz para uma discussão, vamos provocar, vamos destrinchar tudo que é possível olhar ali dentro e tal. E a gente vai acabar, nesse caso específico do divórcio, concluindo que casais inteligentes enriquecem juntos, independentemente do regime de bens. Perfeito. Perfeito. Isso aí. Temos mais um capítulo. Foi um belo encerramento dessa live, mas ainda teremos outra com certeza sobre sucessão, né, sobre toda essa parte que não envolve necessariamente só o divórcio. A gente está falando de agora outras questões. A gente vai ter um outro episódio com o Flávio. Já está garantido que faremos esse novo episódio, só falta a gente alinhar data, roteiro, toda essa parte, mas com certeza a gente vai ter um outro conteúdo. E Flávio, eu queria te agradecer demais pela tua participação no episódio de hoje. Participação não, você tocou a live, né? Você comentou que via as nossas lives, via os nossos conteúdos no ano passado, e agora você, cara, assim, se eu elevei a barra de expectativa na sua apresentação, com certeza ela foi cumprida pelo que você trouxe de conteúdo para quem está se divorciando, para quem está pensando em se divorciar, para quem já se divorciou, está pensando numa nova união.
com certeza o conteúdo que você trouxe vai agregar demais e vai ajudar as pessoas a tomarem decisões cada vez melhores e terem um impacto financeiro cada vez menor também, caso haja um novo divórcio ou um primeiro divórcio, enfim. É muito fácil jogar num time junto com dois gigantes. E vocês são dois gigantes da orientação financeira e do, como é que é, o acolhimento econômico, não é? Hã? Acolhimento socioeconômico. Acolhimento socioeconômico, porque orientar não significa necessariamente acolher, e o que vocês fazem é acolher. Por isso vocês são realmente dois gigantes naquilo em que fazem. E aí, jogar bola com essa dupla é muito fácil, muito tranquilo. Valeu, obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Trio MSN do Barcelona, Flávio? Hã? É o trio MSN do Barcelona? Messi, Suárez... Não. O Messi tudo bem, né? O Messi é craque. Não. É tipo Brasil de 2002. Tá. Ó, tenha santa paciência. Até eu jogava bola naquilo ali. Isso é verdade. Então tá bom, Flávio. Obrigada, viu? De coração mesmo. Foi ótimo. Valeu, Adriana. Todos os insights, as provocações fazem com que quem... assistir, comece a pensar um pouco, né, também de uma forma diferente, a se questionar, e nada melhor do que isso. Muito bom. Flávio, quem quiser te encontrar, redes sociais, você quer passar teu Instagram? Como... Não, quem quiser me encontrar, não sei, liga pro meu escritório, não sei como é. Tá bom, eu não tenho nada disso. Vocês são, eu falo, vocês são gigantes, vocês sabem fazer essas coisas. Eu não sei, cara. Eu tenho aqui meu Instagram. Se você entrar na internet, acho que colocar no Google meu nome, aparece o telefone do meu escritório. Não sei. Mas quem quiser me encontrar, encontra o Lucas e a Adriana primeiro. Pronto, aí vocês passam para mim o telefone. Coloca lá. Picotou, Adriana. A gente coloca o arroba nos comentários depois. Tá bom. Pode deixar. Muito bom. É isso. Mas eu acho que esse é o melhor caminho. Quem quiser me encontrar, encontra vocês antes. Aí vocês passam para mim. Perfeito. E falar aqui minhas redes também. Então, Instagram, madaleno.lucas. Esse episódio vai estar no meu Instagram, no YouTube, Lucas Madaleno. E Dri, também onde que vai estar o episódio? Nas tuas redes, pode passar aqui pra gente. Vai estar no YouTube, Ayla Finanças, no podcast com o mesmo nome. Perfeito. E no Instagram também. Na ponta da língua, hein? Agora o podcast também tá em pé. E no teu Instagram também, ayla.finanças, certo? É ayla.financas. Financas, boa, beleza. Pessoal, muito obrigado com quem esteve aqui com a gente ao vivo, com quem vai assistir depois também. Muito obrigado pela participação, comentários, estarem aqui dando curtidas, joinhas. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Flávio, obrigado novamente. Dri, prazer, e semana que vem estamos aqui num novo conteúdo para quem está se divorciando, para quem está pensando em se divorciar, para quem já se divorciou, para ter impacto financeiro cada vez menor nessa situação que a gente sabe que emocionalmente é bastante complicado. E como que a gente sabe isso? Porque a Adriana e eu já passamos por divórcio anteriormente, não um com o outro, mas com seus respectivos companheiros, então a gente está criando esse conteúdo para ajudar essas pessoas. Perfeito? Muito obrigado, gente. Valeu. Abração. Até a próxima. Valeu.